No vídeo sobre almas gêmeas, a gente viu que podemos ter mais de uma alma gêmea, não foi? Na verdade, na maioria dos casos, uma pessoa ela pode ter muitas almas gêmeas. E aí, a maior diferença que vamos ver aqui nesse vídeo de chamas ou de almas chamas ou chamas gêmeas, como vocês preferirem chamar, é que só podemos ter uma única chama gêmea. E nem sempre vai existir um relacionamento romântico entre essas almas, certo? Então vamos pontuar primeiro que nós temos apenas uma chama gêmea que compartilha a mesma alma que em algum momento se separaram e seguiram os próprios caminhos, ok? Essas metades inteiras de uma única alma, elas podem nunca se encontrar ou se encontrar e passar um tempo separadas uma da outra, que são os chamados ciclos de almas, né? Que são ciclos de décadas, ou seja, 10, 20, 30 anos separadas, né? Para vocês sentirem o drama real, bem perto de vocês, eu mesma, eu estou prestes a encerrar o meu ciclo de 20 anos e um dia eu conto essa história para vocês. E nesse tempo de distanciamento, né, essas almas elas ganham outras experiências e podem, em alguns casos, até mesmo nunca se encontrar novamente. Outro fato a pontuar aqui é, almas gêmeas podem viver a vida toda juntas ou se separarem quando a missão delas se cumprir ou o aprendizado for o suficiente. Já a chama gêmea, ela tem como missão encontrar sua outra parte, pois a sua própria evolução depende dessa relação para cumprir sua missão maior de elevar a frequência do coletivo. Por isso, quando as chamas gêmeas se unem, geralmente é para alcançar algo em um nível energético muito mais elevado, de maneira que possa então ajudar a expandir a consciência, por exemplo, do planeta ou do coletivo mais próximo, que seriam os familiares, os amigos mais íntimos. E em relação a isso, geralmente, quando as chamas gêmeas se reencontram, começa a nascer um forte desejo de que ambos criem algo, então, juntos, que ajude a elevar, como eu disse, né, a consciência do planeta. Muitas vezes levam muitas vidas para que as chamas gêmeas alcancem isso, então é possível que você reencontre a sua chama gêmea, mas ainda não seja possível para vocês concluírem sua missão e vocês então precisarão retornar mais uma vez para o plano terreno. Terceiro fato é que, diferentemente dos relacionamentos com almas gêmeas, os relacionamentos com chama gêmea geralmente não se concentram muito em desafios individuais, sabe? Em vez disso, eles se concentram mais no crescimento coletivo. Quarto ponto, nos relacionamentos com chama gêmea, a atração magnética ela sempre estará presente em um nível muito forte. Com almas gêmeas, a atração magnética ela pode mudar de força dependendo de onde vocês estão na sua evolução. Mas eu vou ressaltar para vocês também que não há regras reais a respeito disso, tá? Então, a melhor maneira de determinar a diferença entre almas gêmeas e chamas gêmeas é seguir sua própria intuição, o que lhe parece mais adequado. Às vezes, pode ser difícil determinar a diferença, mas longe dos rótulos, não importa realmente em que tipo de relacionamento você está, desde que seja bom para você e te ajude na sua evolução como ser. Vamos agora para o quinto fato. Então, o quinto fato é, uma chama gêmea, ela não necessariamente tem que encontrar, né? Uma chama não necessariamente tem que encontrar a sua outra, né? Chama gêmea em um tempo específico da vida, né? Nas almas gêmeas existem, né? Alguns pontos, né? Da vida ali, onde se dá o encontro. Na chama gêmea não existe um tempo específico da vida.
Então não existe uma hora certa ou um momento definido de quando as chamas gêmeas devem se encontrar novamente. Isso pode acontecer puramente por acaso, entende? Mas vai acontecer, certo? Isso também não quer dizer que as chamas não podem experimentar outros relacionamentos com outras pessoas. De fato, é até importante que elas o façam, porque assim elas vão aprender, né, com uma multiplicidade de experiências que vai trazer ali um aprendizado, né, muito valioso. Como no vídeo de Almas Gêmeas aqui também fiz uma listinha para vocês tentarem entender e identificar, né, um encontro de chamas gêmeas, né? Então, o que a gente tem aqui, né, nos relacionamentos entre chamas gêmeas? Primeiro, parece ser um encontro destinado de alguma forma. Segundo, o relacionamento não precisa ser romântico, né? Como eu disse, muitas vezes tem uma conexão sentida em todos os níveis, físico, mental, emocional, energético e espiritual. 3. Existe uma conexão forte que parece constante e estável. 4. Existem desafios, mas esses desafios, como eu disse, né, são mais sobre o eu do que sobre o outro. Quinto, o relacionamento ele desperta um desejo de se unir para criar algo junto. 6, o relacionamento quase o força a responder através do amor como uma maneira de superar todos os obstáculos. 7, pode haver uma forte conexão de vidas passadas e se essa conexão for altamente avançada, pode parecer como se fosse sua última vida na Terra, sabe? Você pode ter esse sentimento de que é tua última existência aqui. 8. Esteja você envolvido romanticamente ou não, sempre sentirá uma forte conexão com essa pessoa, mas não precisará estar próximo para experimentar esta conexão. Mesmo distante, essa conexão ela é sentida. E 9. O relacionamento ajuda a preparar a sua ascensão para outra dimensão e ajuda a transmitir uma consciência mais elevada para o planeta, tá? Então tem essa listinha aí que vocês podem, né, como no vídeo de Almas Gêmeas, ir dizendo sim ou não para cada uma delas, tá? Tem uma frase de Platão sobre isso, que ela diz assim, né? E quando um deles encontra a outra metade, a metade real de si mesmo, seja ele um amante da juventude ou um amante de outro tipo, o casal se perde em uma surpresa de amor, amizade e intimidade. E um não estará fora da visão do outro, como posso dizer, nem por um momento. É um pensamento, uma frase de Platão que explica muito bem essa questão, né? O tema chamas gêmeas, tá? E sabendo então de tudo isso, né? Agora a gente pode entender o conceito então de chama gêmea, que se quando nós fomos então divididos, nos tornamos então um polo negativo e outro positivo, ou seja, uma energia feminina e outra masculina, há então uma única energia masculina para cada energia feminina. Estou falando de energia e não de gênero, tá, pessoal? E vice-versa, né? Uma masculina para cada feminina e uma feminina para cada masculina. Lembrando que estamos falando, né, novamente de energia e não de gênero. Que na verdade isso então é a outra parte de nós mesmos que foi polarizada. Agora é importante também saber que é impossível se aproximar de sua chama gêmea sem antes você estar conectado com essa parte que existe dentro de você. Então, se você é a parte feminina, né, da energia feminina, ou se você é a energia masculina, você precisa estar de fato em conexão com essa sua parte, né, com o que está ali dentro de você. Portanto, a forma então mais rápida, né, e eficaz de encontrar sua chama gêmea é olhando para dentro de si. É você se conectando, né, você se autoconhecendo, evoluindo, você despertando essa energia
né, que tem dentro de cada um, que tem dentro de você, tá? Quando estabelecemos, então, relações mais profundas, né, com mais relações em profundidade com nós mesmos, nós estamos no caminho, então, para encontrar a nossa chama gêmea. E por que eu falei sobre as polaridades, né? A energia masculina e a energia feminina? Porque a energia feminina, ela está ligada à origem, ao passado, a tudo aquilo que já foi vivido, enquanto que a energia masculina, ela está relacionada com o futuro, com aquilo que ainda não foi vivenciado. Por esse motivo que, por exemplo, a mulher, ela tem a sensibilidade mais aguçada para reconhecer a sua chama gêmea. Enquanto que o homem, a energia masculina, por ser uma expressão do futuro, ela tem mais dificuldade em perceber, né, em identificar a sua chama gêmea. Então agora vamos para a prática, né? Como que então se dá de fato esse encontro? Eu falo que assim, que é romantizar muito esse encontro, que acredita que vai. A pessoa romantiza muito, né, a chama gêmea, dizendo que vai encontrar a sua chama na esquina de casa, que vocês vão se apaixonar, que vocês vão evoluir, casar, ter filhos, viver juntos até a eternidade. Sorry, lamento informar que essa é uma realidade muito distorcida e romantizada a respeito das chamas gêmeas, tá? Na realidade, é muito raro que um casal de chamas gêmeas se encontre e fique junto dentro desse padrão perfeito de relacionamentos, entende? Geralmente, a aproximação de chamas gêmeas, ela é dada por uma forte atração, sim, tá? Mas posteriormente depois, vem muita confusão nos pensamentos, vem medos, vem julgamentos, né? Então não é aquela coisa redondinha, bonitinha, linda e romântica, sabe? Existe a forte atração, mas aí depois vem medo, vontade de fugir, vem julgamentos, vem os pensamentos tudo bagunçado, confuso, sabe? Então é um pouco conturbado, entende? Muitas vezes também, como eu disse, né, tenho a vontade de fugir. Então, dentro das chamas gêmeas, né, sempre vai existir o fugitivo, né, que é aquele que é dominado pelo medo. E tem aquele que insiste. Então, assim, um não quer e um quer. Aí fica difícil, porque, né, quando um não quer, dois não brigam. Não tem essa frase? E aí a mesma coisa. Vai ter um ali querendo, insistindo, mas o outro tá fugindo, então dificulta, né? É tipo uma brincadeira de gato e rato, entende? Isso se torna cansativo e muitas vezes é até torturante. É torturante para quem tá insistindo e é torturante para quem tá fugindo, sabe? Então, encontrar a chama gêmea, como eu disse, não tem nada de romântico, tá? Como dizem por aí. É um processo de catarse muito profundo, noites angustiantes, mal dormidas, sabe? A gente pode até mesmo chegar a se sentir, tipo, tô ficando louco, tô enlouquecendo literalmente, entende? Então, se você encontrar, por exemplo, a sua chama gêmea sem estar preparado, essa energia ela pode ser tão forte, tão intensa, que pode desregular, por exemplo, a vibração dos seus chakras, né? Pode causar danos momentâneos nos chakras, principalmente nos inferiores, que são aqueles mais ativos, né, em pessoas de consciência ainda não muito elevada. E refletindo, então, assim, sintomas físicos, né? Por exemplo, tremor, dor de barriga, diarreia, vômito, sabe? Tudo isso. Também é importante saber que, assim, que todo encontro de chamas gêmeas, ele é missionário, né? Eles acontecem para que o casal possa, então, desenvolver algum feito em pró à humanidade, né? O que eu tenho falado aqui desde o início do vídeo, né? O coletivo, né? O planeta. Então, descobrir, por exemplo, a sua missão de vida pode te ajudar a você se aproximar da sua chama gêmea, entendeu?
Agora, antes que vocês perguntem, né, porque eu falei da energia, né, masculina e feminina, falei da questão energia e não gênero, mas aí vai surgir essa pergunta, né, na cabeça de vocês, sobre então a homossexualidade relacionada, né, às chamas gêmeas. Vamos lá. É possível, tá, que um ser masculino espiritualmente encarne em um corpo feminino, seja karmicamente ou por escolha própria, tá? Isso é para aprender algo a respeito, então, do universo feminino ou masculino, né? Dependendo da situação, e evoluir nesse sentido, tá? Alguns reencarnam em um corpo do sexo oposto, por exemplo, para desenvolver a energia desse sexo dentro de si, né? E com isso, então, se aproximar de sua chama gêmea. E assim, então, que se dá, né, os casais homossexuais relacionados a chamas gêmeas, tá? Pois se uma centelha feminina, por exemplo, reencarna em um corpo masculino, ela vai se interessar por outras energias masculinas, pois a atração ela se dá no campo espiritual e não no físico. Então, uma mulher, por exemplo, né, uma energia feminina num corpo, por exemplo, feminino, tá? Ela pode, por exemplo, como eu falei, se aproximar de energias masculinas ou femininas. Ela vai se aproximar da energia e não do gênero, entendeu? Então, se colocando, né, assim para vocês, se uma energia então feminina, né, reencarna, como eu disse, num corpo de homem, né, num corpo masculino, é um homem que tem uma energia feminina, tá? Mas ele vai ter atração ali por energia masculina, entende? Por isso que eu tô falando que a gente chama gêmeas, a gente lida com energia e não com gênero, tá? Agora, eu vou começar a falar aqui com vocês sobre o mesmo que eu fiz no vídeo de Almas Gêmeas, que eu fiz aquele apanhado, né, de perguntas antigas, eu fiz o mesmo para trazer aqui para vocês, tá? Sobre as chamas gêmeas, né? Então, separei algumas perguntas aqui para passar para vocês, né? Chamas gêmeas, elas podem ter filhos? Porque existem duas vertentes, né, sobre esse assunto. Existem algumas controvérsias sobre isso. Alguns estudiosos, eles afirmam que devido à carga espiritual, as chamas gêmeas não seriam capazes de conceber, certo? Outros afirmam que o nascimento de uma criança como como a culminação final, né, de um forte relacionamento de chama gêmea. Então, assim, na minha opinião pessoal, né, a minha opinião, tá? É que as chamas gêmeas, elas podem e têm filhos, né? Como eu falei ali, né, a culminação final de um forte relacionamento, é fechar com chave de ouro. Sobre esse fato, inclusive, eu mesmo tenho uma experiência pessoal, né? Mas como eu já disse, um dia eu conto para vocês, um dia eu conto para vocês, tá? Mas eu acredito, tá? Eu sigo a vertente de que sim, de que as chamas gêmeas, elas podem ter filhos. Outra pergunta que eu selecionei aqui para vocês também é a seguinte: o que garante que eu vou encontrar a minha chama gêmea? Então, assim, é garantido que você encontrará a sua chama gêmea algum dia. A questão não é sobre você querer, é quando, entende? Você pode passar várias vidas sem ter encontrado a sua chama gêmea, mas mais cedo ou mais tarde você vai encontrar, tá? Deve-se levar em consideração que uma delas pode não estar pronta para o relacionamento de chama gêmea, tá? Algumas pessoas, elas chegam, podem dizer que ainda não querem, por exemplo, encontrar a chama gêmea. E isso é perfeitamente razoável. Todos nós temos, lógico, que imaturidades dentro de nós que pode ou não desaparecer dentro de uma determinada vida, certo?
Algumas chamas gêmeas, elas ficam frustradas, por exemplo, com a espera e podem cair em depressão ou adquirir problemas de ansiedade. Enquanto outras chamas gêmeas, elas aceitarão o desafio, né? E vão considerar esse desafio como se fosse assim, a calmaria antes da tempestade, né? Levando em consideração que a tempestade é a chama gêmea, é o encontro. Então a calmaria é você trabalhar isso dentro de você, né? Trabalhar a possibilidade desse encontro dentro de você, tá? Então a chama gêmea, independente de quando, né? Você vai encontrar. Cabe aí você identificar e você perceber como que está o seu preparo interno, né, para isso, tá bom? Depois eu tenho aqui a seguinte pergunta, né? O que acontece depois que a minha chama gêmea morre? Então vamos lá. A sua chama gêmea, ela permanecerá exatamente para sempre, tá? Vocês podem se separar novamente de maneira física desta vida, né, com a morte, mas vocês serão reunidos eventualmente mais para frente, tá? A ideia da sua chama gêmea morrer, ela pode ser bastante traumática só de pensar, né? Imagina só como deve ser o sentimento de você passar por isso. Você encontra a sua chama gêmea, você a reconhece, né? Você vive aquela história, você está vivenciando aquela história, aquela experiência, né? E aí a tua chama gêmea morre. Isso é bem traumático, né? Você ficar pensando e imaginando isso, né? Imagina passar de fato por essa situação. Mas vamos lá, uma chama gêmea que morre, ela pode então causar a outra chama, né, um choque na alma. E esse fenômeno, ele até mesmo pode te ajudar a se aproximar ainda mais da sua chama gêmea. Esse choque, né, na alma, esse trauma, né, pode estabelecer um laço também, um vínculo ainda maior com a outra chama gêmea, né, com a sua chama gêmea, tá? Lembrando que, mesmo que fisicamente a sua chama gêmea, ela tenha passado, vamos colocar passado dessa para melhor, ela vive em espírito, tá? Então, assim, não é impossível, por exemplo, você manter um contato telepaticamente com a tua chama gêmea ou você sentir a presença da sua chama gêmea no seu cotidiano, entendeu? Aprender a lidar, então, com a morte mundana só vai fazer também o seu vínculo mais forte, né, com a sua chama gêmea quando vocês se reunirem novamente, entende? Entender que a morte, ela é só física, né? A gente só simplesmente está deixando para trás a nossa casca, né? Uma matéria que foi emprestada, mas o espírito, a alma, ela permanece. Entende? Então, você sabendo manter essa conexão, isso fortalece também, né? Cria um vínculo ainda mais forte para quando vocês se reunirem novamente, tá? E a última pergunta que eu tenho aqui selecionada é a seguinte: pode a reencarnação de dois homens ou duas mulheres serem chamas gêmeas? Então, sim, né? Como eu já expliquei isso. Se você considerar o fato de que a reencarnação ela não está vinculada a regras de gênero, você pode voltar como homem ou mulher, tá? É bastante fácil entender que as chamas gêmeas, elas não estão vinculadas por regras de gênero, né? Eu falei isso na questão ali da homossexualidade e também na questão de hoje você tá aqui como mulher. Nada impede de que numa próxima existência você volte como homem ou de que numa existência anterior você tenha vivido uma experiência num físico de homem, tá? Porque, assim, a chama gêmea, ela não está presa a gênero, tá? A gente tá, sempre que a gente fala de chama gêmea, a gente fala de energia, entendeu? Então, sim, tá? É possível, tá? A reencarnação, hoje mulher, amanhã homem, tá? E aí você vem com um corpo de homem e se une a uma chama gêmea que também tá num corpo de homem, ou você tem um corpo de mulher, né? E se une ali a uma chama gêmea que também tá num corpo de mulher, tá? Então, assim, pode ser homem, mulher, ou homem, homem, mulher, mulher.
tá? Porque a gente sempre está lidando com energia e não com gênero, tá certo? O físico, o corpo, ele é um mero detalhe quando se trata de chamas gêmeas, certo, pessoal? Então é isso, amores. Espero ter conseguido aí esclarecer um pouquinho, né, e mostrar, pontuar as diferenças entre almas gêmeas, né, e chamas gêmeas, né? Vocês perceberam que no início do vídeo eu trouxe muito dessa comparação para vocês entenderem, né, compararem, tá? E espero mesmo que eu tenha conseguido tirar um pouquinho de dúvida aí de vocês. Claro que vão surgir dúvidas, claro que é um assunto muito mais extenso, certo? Vocês estão aí livres para comentar, para colocar nos comentários dúvidas, críticas, né? Enfim, fazerem aí seus comentários, tá bom? Até mesmo para surgir aí uma oportunidade de repente um debate, né? Da gente estender um pouco mais o assunto. Tá certo? E desculpem a minha voz rouca. E depois de falar muito, a gente acaba, né, ficando com a voz rouca, tá? Mas então é isso, amores. Até o próximo vídeo e gratidão imensa por terem me assistido até aqui.